Depois de resolver o passo mais difícil, que é a questão do visto para morar aqui nos Estados Unidos, o próximo e primeiro grande passo que você precisa resolver e que dá para começar aí do Brasil é descobrir aonde você vai morar quando chegar por aqui. Será que todo mundo que vem para cá mora naquelas casas gigantescas que a gente vê nos filmes que parece que tem 15 quartos e 7 banheiros? Ou será que não, que você vem para cá e acaba morando numa casa menor do que você morava no Brasil? E aquela questão de morar na cidade ou morar nos subúrbios? Quais são as diferenças, quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses lugares? Se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renato, ou Hideki, e nesse vídeo eu vou fazer uma introdução sobre aluguel de casas aqui nos Estados Unidos. Um dos primeiros passos que você precisa pensar se você tá vindo morar aqui. Como sempre, o vídeo é um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo igual a todos os outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Se você tá se mudando aqui para os Estados Unidos, você achou o canal certo, dá uma olhada em todos os outros vídeos que eu já publiquei sobre o assunto. A primeira grande pergunta que você vai se fazer é a seguinte: você vai morar na cidade ou nos subúrbios? Muito similar ao Brasil, geralmente em todos os estados americanos sempre vai ter uma ou mais cidades que são aquelas cidades grandes, as cidades principais. Por exemplo, a gente tem Nova York, no estado de Nova York, tem a cidade de Boston, em Massachusetts. Aqui na Flórida tem Orlando, Tampa e Miami. E na Califórnia tem São Francisco, Los Angeles, San Diego, Sacramento, entre outras. E ao redor dessas grandes cidades sempre vão ter cidades menores nessa região metropolitana, em um raio de aproximadamente 40 a 60 milhas. E essas cidades que ficam nos arredores dessas grandes metrópoles são chamados subúrbios. O estilo de vida e o tipo de imóvel que você vai encontrar nas cidades versus nos subúrbios são bem diferentes uns dos outros. Assim como no Brasil, nas grandes cidades tem muito mais agito, muito mais coisas para fazer, vida noturna, e junto com isso vem mais barulho, mais criminalidade, e o preço por metro quadrado, o preço do aluguel, é bem mais caro. Já os subúrbios dos Estados Unidos, eles são um pouco diferentes dos subúrbios do Brasil. Aí no Brasil, quando a gente pensa nas cidades nos arredores da capital, a gente pensa na palavra periferia, onde geralmente a infraestrutura é um pouco mais precária, piores serviços públicos, maiores índices de criminalidade. Já aqui nos Estados Unidos, quando você fala a palavra subúrbio, o que vem na sua cabeça é mais espaço e mais qualidade de vida. A grande maioria dos subúrbios daqui dos Estados Unidos são, na verdade, grandes áreas residenciais, onde o intuito principal daquela cidade não é necessariamente a indústria, o comércio ou os serviços, mas sim servir como uma área residencial e planejada para isso. Com isso, geralmente essas cidades têm ótimos serviços básicos, como saneamento, segurança, escolas públicas de qualidade, ótimas vias de acesso e opções de lazer. Os imóveis são mais espaçosos, tanto por dentro quanto por fora, e é super comum você ver as crianças brincando nas ruas, mesmo nos dias de hoje. Na minha visão, morar aqui nos subúrbios dos Estados Unidos se assemelha a morar numa boa cidade do interior daí do Brasil, com a diferença que os subúrbios aqui ficam muito mais próximos à capital. Por exemplo, eu moro aqui num subúrbio que não é considerado tão longe da cidade de Tampa, fico mais ou menos a 50 quilômetros do centro, e já essa distância eu moro muito perto de nascentes, com vários animais selvagens por ali. Eu posso pescar no lago que tem aqui atrás da minha casa, e os meus filhos podem brincar aqui na rua sem problema nenhum. E ao mesmo tempo, por conta de não ter tantas pessoas concentradas na mesma região, e também porque as vias de acesso são muito boas, se eu quiser ir pra cidade assistir um jogo do Buccaneers, que é aquele time de futebol americano do ex-marido da Gisele, eu chego lá em apenas 30 minutos. Agora, sabendo bem as diferenças entre os subúrbios e as capitais daqui dos Estados Unidos, para você tomar essa decisão de onde você vai morar, depende basicamente de dois fatores. O primeiro é qual configuração familiar que você está vindo aqui para os Estados Unidos. Por exemplo, se você está vindo aqui sozinho, solteiro, ou você está vindo em um casal recém-casado, sem filhos, muito provavelmente você vai querer morar nas capitais, porque é lá que as coisas acontecem. Os bares, restaurantes, atividades noturnas vão estar sempre ali na capital. Os eventos de uma forma geral, como o show do Coldplay, grandes exposições internacionais, eventos esportivos como NBA, NFL, beisebol, hockey, além das atrações turísticas, tudo isso vai ficar ali na capital. E geralmente quando você é jovem nessa configuração, você quer estar perto de onde as coisas acontecem. Agora, se você vem para cá casado com filhos, muito provavelmente você vai querer priorizar espaço pelo mesmo preço. Espaço para os seus filhos guardarem os brinquedos, poderem brincar tanto dentro quanto fora da casa, e também para receber visitas do vovô e da vovó que vão vir para cá uma vez por ano com saudades. O segundo ponto que conta bastante nessa sua decisão é onde você vai trabalhar ou estudar, porque apesar de 30 minutos não ser muito para você dirigir até o trabalho, é muito melhor você dirigir por 2 minutos ao invés de 30, e muito melhor chegar em casa super rápido do que ficar perdendo tempo dentro do carro dirigindo. Tem algumas outras coisas que podem influenciar na sua escolha também. Por exemplo, se aí no Brasil você sempre morou em apartamentos por questão de segurança, você tem receio, e você não se vê morando numa casa aqui nos Estados Unidos, principalmente porque, ó, não tem grade nenhuma,
as janelas já dão ali direto na casa aqui da rua. Sinto lhe dizer que aqui nos subúrbios não tem prédio. Os subúrbios dos Estados Unidos, aquelas cidades mais residenciais, elas são pensadas para ter a quantidade ideal de famílias. Então dificilmente você vai ver prédios muito altos nas cidades de subúrbio, porém o que você consegue achar geralmente são aqueles prédios um pouco mais baixos, de 3 a 4 andares no máximo, sem elevador. Então prédio alto nos subúrbios você não vai achar. Por outro lado, se você quer uma casa, mas você quer morar na cidade, também é difícil. E aí muito mais por conta do preço por metro quadrado. Você até consegue achar algumas casas grandes na capital, dentro da grande cidade, mas o preço é muito caro. Vamos pegar, por exemplo, a casa do Kevin, do Esqueceram de Mim. É uma casa que existe nos subúrbios de Chicago. Vou até colocar o link aqui embaixo para vocês verem. Essa casa, essa mansão tem 4 quartos, 4 banheiros, tem sótão e porão também. Essa casa está avaliada em aproximadamente 2 milhões de dólares. Já lá na capital, no centro de Chicago, por exemplo, tem a mansão original da Playboy. Essa casa é dividida em 3 e uma dessas 3 partes está sendo vendida. Tem 3 quartos e 2 banheiros e está sendo vendido pelo dobro do preço, 4 milhões de dólares. Então se você quer uma casa na capital, é até possível, mas é super caro. Essa casa do filme é num subúrbio bem chique, é um subúrbio bem caro, por isso que custa 2 milhões. Mas facilmente, se fosse um pouquinho mais para o oeste ali da cidade de Chicago, você acha casas similares por 500 mil dólares mais ou menos, onde você alugaria por 3 mil a 3.500 dólares por mês. Seria com certeza um aluguel caro, mas para famílias maiores, com alto poder aquisitivo. Não é o que geralmente os brasileiros, quando acabam de mudar para os Estados Unidos, alugam não. Uma vez que você já decidiu mais ou menos onde você vai querer morar, se você vai querer morar na cidade ou nos subúrbios, em prédio, apartamento ou em casas, o próximo passo é você fazer pesquisas em sites especializados. Eu vou colocar aqui embaixo 3 sites que eu mais gosto, que é o Zillow, o Trulia e o Redfin. Esses sites são ótimos, é muito parecido com o Quinto Andar que tem aí no Brasil, onde você pode filtrar por várias coisas. Você pode filtrar pela quantidade de quartos, o tamanho do imóvel, se tem vaga na garagem ou não, enfim, uma série de coisas que você consegue filtrar para achar o imóvel perfeito para você. Se você decidiu morar na cidade, você consegue ver os diferentes neighborhoods, que são as vizinhanças que tem dentro da cidade, e todas essas vizinhanças diferentes vai variar bastante a questão do preço e o tipo de imóvel que você vai encontrar. Conforme você vai filtrando a sua pesquisa, achando ali os lugares onde você quer, através desse site mesmo você consegue entrar em contato com os real estate agents, que são os agentes imobiliários que podem te ajudar nessa procura. Você passa para eles o que você está procurando e eles passam o link de outros imóveis para te ajudar a entender o que você quer. Outra dica também, em toda grande cidade daqui dos Estados Unidos, você sempre vai achar no Facebook um grupo Brasileiros em. Então, por exemplo, brasileiros em Nova York, brasileiros em Miami, brasileiros em Orlando. Sempre vai ter um grupo no Facebook assim. E nesses grupos, com certeza, você vai achar um real estate agent brasileiro, um agente imobiliário brasileiro, vendendo os serviços deles por ali. Principalmente se você tem dificuldade com a língua, essa pode ser uma grande opção, uma ótima opção. Mas claro, como em todo lugar, você tem prestadores de serviços que são muito bons e tem aqueles que são meio ruins. Para você ter uma ideia de qualidade, um bom agente imobiliário, cara, ele vai te responder na hora que você mandar uma mensagem para ele. Não importa se é de noite, não importa se é de final de semana. É um cara que você vai sentir que ele vai te atender, que ele realmente está querendo te ajudar da melhor forma possível. Esse é um bom agente imobiliário. Aquele que você manda uma mensagem, o cara demora dias para responder, foge desse cara, que esse cara não é muito bom. Por exemplo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu me mudei para Chicago, eu fiz essa procura aí do Brasil pelo site Trulia, achei uns apartamentos ali e eu entrei em contato com um agente imobiliário que chama Aaron. Cara, ele me ajudou muito. Assim que eu cheguei na cidade, ele passou o dia inteiro comigo, fez o agendamento direitinho de vários apartamentos para a gente olhar. Todos esses apartamentos aceitavam estrangeiros, um cara super preparado e que estava ali realmente dando o máximo dele para poder me ajudar. Bom, pessoal, esse vídeo foi o basicão. Se você quer se aprofundar sobre o assunto, quer saber mais sobre imóveis para alugar aqui nos Estados Unidos, os diferentes tipos de imóveis, diferentes tipos de apartamentos, as vantagens, desvantagens, se é fácil alugar ou difícil, se você quer mais dicas de como fazer essa escolha de maneira consciente e como fazer para achar o imóvel ideal para você, eu acabei de lançar um guia completo pensado exatamente para você que está se planejando para mudar aqui para os Estados Unidos e vai precisar achar o seu primeiro imóvel, o imóvel para você chamar de casa assim que você chegar aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixo desse vídeo. E agora, nesse mês de lançamento, ele está custando o equivalente a 2 lanches no Mac. Eu tenho certeza que é um conteúdo que vai te ajudar bastante. São 8 anos aí de experiência morando aqui nos Estados Unidos, alugando vários tipos de imóveis, comprando também. Vale a pena dar uma conferida, principalmente se você está se mudando para cá em breve. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.